Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, meditação. E foram sós num barco para um lugar deserto. Marcos capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem estimuladas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia, recolhida nas perturbações ambientes. Dói-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns, a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará a mente eivada de aflições, ele lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos da luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Vamos agora com os nossos corações entregues, pedir a Jesus que nos envolva com sua paz,
derrama bálsamos de amor, bálsamos de paz para todos nós. Nesse momento, a presença de Jesus possa nos aliviar as nossas angústias, as nossas dores, as nossas tristezas. Que possamos ter fé que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem. Queremos pedir a Jesus que esteja conosco em todos os momentos bons e também os momentos difíceis, principalmente. Queremos pedir a espiritualidade amiga, que se faça presente junto a nós, junto à nossa casa, que possa intuir a nossa capacidade, a vontade, e que possa dilatar também o nosso entendimento, contando sempre com a presença de Jesus, com a espiritualidade amiga e fiel. Nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Sejam bem-vindos. Obrigada, viu? Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou a Natasha Pimenta, faço parte do CEC, é o Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel. E é a segunda vez que eu venho aqui nessa casa. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Fiquei muito feliz de ser convidada novamente e num período tão curtinho que eu estive aqui, tão recente, até estou vendo algumas carinhas aí que eu estou reconhecendo, né? Porque tem poucos dias que eu vi vocês. Então, gratidão pela oportunidade que a casa, né, me deu novamente. Quero que vocês se sintam à vontade, tá? Hoje nós vamos conversar sobre suicídio. É um tema que às vezes a gente se sente um pouco incomodado, entristecido, né? É um tema que gera um pouco de incômodo, mas a gente está aqui para aprender, né? E aí às vezes a gente precisa falar de coisas que nos geram incômodos para que a gente possa estudar e aprender e evoluir, né? Então vocês ficam à vontade, quiser comentar alguma coisa que seja pertinente ao assunto, tá? Vocês ficam livres aí à vontade. Eu vou começar com dados importantes sobre essa temática, né? 700 mil pessoas por ano cometem suicídio. Esse número é uma informação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então esse número é real. Quando a gente pensa 700 mil pessoas por ano, é muita coisa, né? Muita coisa. Esse é um dado recente. Então, quando a gente pensa nas mortes de forma geral, né, nos desencarnados, imagino que dentro desses todos 700 mil são pessoas que tiram a própria vida, né? É um número muito alto. Então, por isso que mesmo que seja um assunto desconfortável, a gente tem que falar sobre isso. Representa uma a cada 100 mortes registradas. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa de morte mais recorrente. Quando a gente pensa de 15 a 29, olha que pessoas jovens assim, né? E tiram a própria vida. É uma fase, assim, acho que psicologicamente muito complexa, porque a pessoa pega a fase da adolescência, depois quase os 30 anos, né, que gera uma crise de que você está com a vida já perfeita, né, organizada. Então, muitas dessas questões trazem os problemas de saúde mental, né? Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. Então, se a gente tem 700 mil pessoas por ano que cometem suicídio, então imagina somando as que tentam e que bom que não conseguem, né? Às vezes é socorrida, toma medicamento, é socorrido por alguém que chega, né? Recebe uma palavra amiga e muda de ideia, né? E aí a gente vê a importância do acolhimento, né, para as pessoas, e às vezes a gente se nega, né? A gente fala que não tem tempo, né? Não está disponível. Então, muitas das vezes a gente muda o dia daquela pessoa, né? E às vezes sem saber. A maior parte dos suicídios associa-se a transtornos mentais, muitas vezes tratáveis. Estava aqui com a colega Jéssica falando exatamente sobre isso, né?
gente está vivendo um tempo de muitos problemas de saúde mental e em pleno 2025 a gente ainda escuta que é frescura, que é falta de serviço, né? Então nós não podemos ter esse tipo de pensamento, porque isso é um julgamento da dor do outro. E a gente só sabe do nosso coração, dos nossos pensamentos. O outro, somente ele sabe. Então, quem somos nós para julgar que o problema de saúde mental que o nosso irmão está vivendo é frescura, né? Então, a gente precisa acabar com isso, né? Para que a gente não magoe, não fira mais ainda as pessoas, né? Que elas tirem a própria vida, que é uma oportunidade, porque é assim que a gente tem que enxergar, né? A oportunidade aqui é realmente uma oportunidade, né? Para que a gente evolua, né? Melhore, pague as nossas dívidas lá de trás, né? Então é uma oportunidade mesmo. Não há uma explicação simples e única para o suicídio. Alguns fatores são incentivadores, como meios equivocados de noticiar o autoextermínio de personalidades conhecidas. Deve-se evitar detalhar os meios utilizados para o suicídio. Os meios utilizados normalmente fazem parte do dia a dia do suicida. Portanto, o suicídio não deve ser comentado enquanto exitoso. É preciso evidenciar os meios de ajuda, considerado uma questão de saúde pública. Então, quando a gente vê um artista, né, um ator ou um cantor, uma pessoa que está na mídia, que é muito conhecida, a gente vê a notícia em tudo que é lugar. No Instagram tem 1000 páginas falando que aquele ator cometeu suicídio, na TV, as pessoas vão comentando, né? E aí dá detalhes, porque no site tal eu vi que foi assim. E aí, o que está falando para nós aqui? Isso é errado. Então, o que a gente tem que comentar quando ocorrer essas situações? Comentar que a gente tem saída, né? Que nós temos a espiritualidade para nos ajudar, para nos guiar, que nós podemos pedir ajuda a qualquer momento, oferecer o nosso acolhimento, o nosso ombro para aquela pessoa que está em sofrimento, e não ficar comentando, né? Para que não seja algo que estimule a pessoa a ter ideias, né? Agora, a gente vai voltar mais para o lado do espiritismo, né? Sobre a temática, então a gente vai falar alguns motivos, né? De acordo com a perspectiva espírita. E o primeiro deles é o suicídio por amor. Parece contraditório, mas acontece. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. O pai que se suicida para evitar que o filho vá para a guerra. Esse pai, ele queria tirar a própria vida? Não. Na verdade, ele queria salvar o filho, que não queria que o filho fosse para a guerra. Então, a intenção dele foi com amor, mas não quer dizer que não é suicídio, porque ele tirou a própria vida. Foi completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a pena pode ser abreviada, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que ao suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Ou seja, esse pai, pode ser que ele tenha uma colherzinha de chá para lidar com as consequências, porque ele tirou a própria vida por amor ao filho. Mas nós sabemos que tudo tem consequência. Então, independente da colherzinha de chá, aquela dívida vai chegar e esse pai vai ter que pagar por ela em algum momento, né? A questão do desequilíbrio emocional. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio. O espírito sofre pelo constrangimento em que se encontra e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, onde procura na morte um meio de quebrar os seus grilhões. Então, o que fala aqui para nós? A pessoa ela tem tanto sofrimento que ela acha que tirar a própria vida vai ser a solução daquilo, né? E nós que estamos aqui estudando a doutrina, a gente entende que não é só isso, né? A vida não acabou, ele tirou a própria vida, enfim.
está tudo resolvido. Não é bem assim. E as pessoas que, por algum momento, mesmo que por segundos, pensem em tirar a própria vida, precisam também pensar nos que ficam, né? Alguém aqui já viveu uma situação de algum familiar, alguém próximo que cometeu suicídio? Algumas pessoas, né, se manifestaram dizendo que sim, né? Então, vocês que passaram por isso sabem a dor que é, né? Às vezes é uma coisa até difícil dos familiares aceitarem isso, né? Não entendem, às vezes, o familiar que tirou a própria vida estava em muito sofrimento, mas não se abria para a família, né? Então, era um segredo absoluto. E eu vivi isso na minha família. Era o único primo que eu tinha na cidade de Uberlândia. Minha família é espalhada por várias cidades. E ele pulou do 12º andar. Foi muito triste, porque ele era muito jovem, ele tinha uns 40 anos mais ou menos na época. E isso abalou totalmente a família. A gente não conseguia lidar com aquilo. Ele deixou um caderninho com várias coisas escritas, assim, tipo um bloquinho de anotação, com várias coisas, falando de coisas lá de trás, né? E aí, assim, independente dele se justificando, isso gerou muita tristeza na família. Gerou muito desequilíbrio emocional, principalmente na mãe dele. Tanto que, após esse ocorrido, a mãe dele falava que ela precisava ir embora, ela precisava desencarnar porque ela tinha que ajudar ele. E ela foi embora mesmo. Em 3 meses ela adoeceu e desencarnou. Acho que de tanto desejo, né, o amor de mãe é uma coisa muito pura, de ajudar o filho, realmente ela desencarnou. Ela adoeceu, se não me engano foi um AVC que ela teve, e aí ela faleceu, muito jovem também. E muito saudável. Antes desse episódio, ela era muito saudável. Então, assim, o desequilíbrio emocional não é só de quem comete, né? Aquela pessoa, ela está em desequilíbrio, óbvio, mas os que ficam também ficarão, né? A não ser que a pessoa não tenha sentimentos, né? E nós não somos assim, que bom, né? Que bom que nós não somos assim. A gente a cada dia vai trabalhar o amor ao próximo, né? A empatia, não é à toa que a gente está aqui, né? É para nos melhorarmos, né? A inadaptação social ou a vida. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida e as misérias deste mundo? Essa pergunta, ela geralmente gera muita reflexão. Por quê? O suicida que ele chega de fato a cometer, né, o suicídio por os problemas que tem, os desgostos, né, os obstáculos que a gente tem aqui nesse plano, a resposta, ela é uma resposta que nos faz refletir muito. A resposta é o seguinte: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Então é isso, a gente precisa de coragem. E a gente não está aqui falando, né? A gente tem todo um planejamento reencarnatório, muitas decisões. Somos nós mesmos, né, que decidimos lá antes de encarnar, a gente faz todo o plano. E muitas vezes a gente não quer carregar aquele peso, né? Aquela mochila. E às vezes pode ir embora com 2. Chega com uma e vai com 2, né? Ou tem mais dívidas aqui nesse plano. Então o que nós precisamos? Coragem. Coragem. Todos os dias que a gente acordar. Por quê? Porque a coragem vai fazer a gente lutar de fato. Todos nós vivenciamos problemas. Uns mais, outros menos, alguns lidam melhor, são pessoas mais positivas, né? Assim, à frente de um problema a pessoa não fica ansiosa, não fica nervosa, né? Então alguns lidam melhor, mas não quer dizer que existe uma vida perfeita. Nós não estamos aqui para isso, né? A própria frase que fala felicidade não é deste mundo, já deixa muito claro para nós, né? Nosso plano aqui é evoluir. Para que a gente evolua, muitas vezes a gente precisa sofrer, porque a gente é teimoso, a
gente é muito teimoso, a gente não quer aprender pelo agora, a gente quer aprender pela glória. Seria mais fácil, mas a gente é teimoso, né? É uma escolha nossa. Uma questão cultural é um dos motivos. Pode ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio mulheres que em certos países se queimam, por exemplo, voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Também, porque a mulher tirou a própria vida, né? Era a intenção? Algumas sim, outras não, devido à cultura daquele local, né? Obedecem a um preconceito e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Então, se a pessoa não tem aquela intenção, ela está fazendo somente por uma obrigação da cultura local, né? Tem muitas culturas que são muito diferentes das nossas aqui, né? E a gente gera assim até um estranhamento com muitas coisas, às vezes até com uma simples comida, né? Que a pessoa faz em outro local, a gente já fica estranhando aquilo. Então, quando a gente pega uma cultura dessa, que é tão extremista, gera muito desconforto, né? Muito. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? O que é um exemplo dessa pergunta? Eu estou num lago, alguém pula lá, não consegue nadar direito, está se afogando. E aí eu vou pular lá, para salvar essa pessoa. Eu corro o risco de salvar, de dar conta e de não dar conta. Mas o que foi a minha intenção ali? Ajudar. Salvar o colega que estava se afogando, né? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Então, nesse caso, pode ter colherzinha de chá, mas não significa que vai ter, né? Porque às vezes, mesmo que por segundos, aquela pessoa ela pensa: nossa, mas a correnteza, por exemplo, é muito forte, será que eu vou dar conta? Então ali ela já está tendo um pensamento assim: nossa, mas eu posso desencarnar se eu pular aqui agora para salvar a pessoa. Mas às vezes o amor é tanto, né? A pessoa é tão bondosa que ela faz e não pensa, né? Eu conheci um caso desse jeito, que foi afogando, e o rapaz foi salvar um amigo dele, não era familiar, e aí acabou que os dois faleceram. E muito jovens, assim, na época eles tinham uns 20 anos mais ou menos. Então, assim, na época eu ainda fiquei pensando: poxa, que amor que ele tinha, né? Porque eles falavam que eles eram irmãos. De tão próximo que eles eram, eles cresceram juntos, né? Então, é um devotamento, uma abnegação mesmo, né? Que esse rapaz fez pelo amigo. Prova de ação e reação. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade do corpo físico. Dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio. De novo, pois as tentações, não obstante, reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Então, uma pessoa que comete suicídio, na próxima oportunidade dela, ela vai ser tentada a fazer novamente. É como se fosse um teste, né? Você estuda para a prova de matemática, daqui a um mês você vai fazer a prova, e aí, vai dar conta? Né? Então, se essa pessoa ela não
procurar, de fato, o amor, a caridade, a fraternidade, estudar, evoluir, ela vai passar por essa prova, pode ser que ela não passe, infelizmente, né? Então, a gente precisa avaliar muito, né, as tendências que a gente tem, os pensamentos que a gente tem, se questionar o porquê que eu estou pensando aquilo, né? De onde que vem aquele pensamento, né? Existem a questão dos obsessores. Às vezes você se pega pensando em algo que para você nem faz sentido, você nem se conhece pensando aquilo, né? Então, questionar os pensamentos é muito importante. Mas por que eu estou pensando isso? De onde veio esse pensamento? Faz sentido? Né? E às vezes são pensamentos pequenos. Ah, mas será que eu consigo dirigir na rodovia? Viajar aqui, uns 200 quilômetros, é pertinho, será que eu dou conta? De onde vem esse pensamento? Por que você está pensando que você não dá conta se você dirige, tem habilitação, você é uma pessoa responsável, você não vai se embriagar e pegar a rodovia, né? Então, a gente tem muitos pensamentos que às vezes não são nossos. E independente de ser nosso ou não, a gente tem que avaliar e refletir sobre esses pensamentos, se questionar, né? Porque muitas vezes algumas coisas reforçam algumas atitudes nossas, né? Que é o caso aqui desse exemplo, né? Então a gente é colocado à prova de fogo. Toda oportunidade que a gente tem, a gente passa pelas provas, né? Que a gente ficou devendo lá atrás. E aí, o que a gente espera? Que a gente tenha aprendido, né? Que a gente tenha evoluído e que a gente vai tirar a nota 10 daquilo. É isso que a gente espera e é isso que a gente tem que buscar, né? A questão do aceleramento do desencarne. O suicídio indireto não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. E aí, o que é um exemplo claro disso? Os vícios, né? Uma pessoa que, ela, por exemplo, ela fuma, e aí ela fala assim, eu fumo desde que eu tinha 10 anos de idade, na minha época era normal, todo mundo fumava, era bonito, né? Tinha até propaganda na TV, a gente escuta muito isso, né? E aí a pessoa tem um exemplo, 60 anos hoje. Aí ela está fumando desde que tem 10, 12. Né? Ela sabe das consequências, né? De que o cigarro está detonando com o corpo físico dela. E aí o plano dessa pessoa era viver 80 anos. Mas ela acelera o desencarne dela fumando. Essa pessoa tem consciência, né? Então o fato de você ter consciência, mesmo assim fazer, é um erro pior ainda, porque você sabe que você está fazendo errado, né? E o que nós precisamos pensar? Esse corpo é um empréstimo para nós, não é meu, não é seu, não é seu, é um empréstimo, porque a gente precisa dele para habitar esse planeta. E aí a gente precisa cuidar. É aí que entra largar os vícios, cuidar da alimentação, praticar exercício físico, cuidar da cabecinha, da mente, né? Abrir a cabeça para fazer uma terapia se achar que é necessário, né? Não ter preconceito e nem preconceito. Ainda existe isso, né? Então é um cuidado de forma geral. E às vezes a gente só se preocupa se está bonito, se o cabelo está em dia, o corte de cabelo está ok, se a maquiagem está boa. É isso que a gente se preocupa, né? Mas e o interior da gente, como é que está? E os nossos pensamentos, eles vão trazendo, né, muitas coisas, porque aí a gente faz o quê? A gente vai gerando uma energia densa, né, próximo da gente, às vezes a gente não cuida disso, e aí vai tomando uma proporção enorme, aí a gente somatiza, de repente eu estou sentindo no meu corpo físico também, né? E aí a gente precisa pensar o quê? A gente permite isso, então a gente precisa intensificar nossas orações, fazer o evangelho do lar, fazer caridade, né? Cuidar dos pensamentos, tudo isso é como se fosse uma limpeza, né? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? A gente vê muitas notícias ruins, né? Muitas pessoas em sofrimento, assassinato, acidentes, né?
Então, tudo isso tem envolto ao nosso planeta uma energia ruim. Então, a gente tem que cada vez mais intensificar as nossas orações, né? Inocente de quem pensa que a oração ela é uma coisa pequena, né? Às vezes você está pensando em alguém, você faz uma prece para aquela pessoa, a pessoa te liga. Não é coincidência, ela recebeu aquilo. E ela nem sabe às vezes, ela só sabe que ela está pensando em você e vai te ligar. As coisas chegam para onde a gente está emanando, né? Desde que a gente faça com boa intenção, com fé de verdade, né? Em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas, ao homem, visto que tem o seu livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei. Então, gente, a condição social, a nossa vida aqui, ela pode ser desestruturante, mas isso não é motivo, né? Nós temos o livre-arbítrio e a gente faz o que a gente quer, mas a gente precisa pensar o que aquilo vai me trazer, né? Eu trouxe algumas reflexões, são perguntas que às vezes vocês vão levar para casa, pensar durante uma semana, compartilhar com os colegas do trabalho, mas são perguntas para a gente responder para a gente mesmo e refletir sobre aquilo. Quem diz que irá se matar, fará mesmo? Não é possível evitar se alguém realmente quer se matar? Conversar com alguém que já tentou suicídio pode incentivá-lo? A maioria dos suicidas dá sinais de que tentará o autoextermínio? Suicidas tentam se matar por mais de uma vez? O suicida é covarde? Então são perguntas desconfortantes, mas que a gente tem que pensar. Igual a primeira pergunta fala, quem diz que irá se matar fará mesmo? Se ele fará ou não é a primeira coisa importante, sim ele estar pensando, né? E além de estar pensando, dizer de forma aberta, né? Que vai se matar. Então, assim, a gente precisa olhar mais para o outro. E tem uma psicografia que aconteceu no século, que eu trouxe aqui no meu celular, porque eu gostaria de ler para vocês, que é uma psicografia tão bonita, fala muito sobre essa questão da fraternidade, o tanto que a gente precisa olhar para o outro, né? Que a gente está muito egoísta. Então eu vou pedir licença para vocês aqui, para ler essa mensagem. Ela foi psicografada no dia 8/6/2024. E eu guardo essa mensagem no meu celular, eu tenho ela à mão lá em casa anotado, tenho aqui no computador, porque eu acho ela é incrível, ela é muito bonita mesmo. Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. A caridade existe para que irmãos menos favorecidos possam ser auxiliados de acordo com a necessidade de cada um. A caridade não consiste apenas em ofertar o bem material àquele que supre as necessidades carnais. Também existe para suprir as necessidades da alma. Quando pararem de julgar as necessidades de acordo com o que veem ou acham, aí sim o trabalho será feito como é preciso. O irmão ao seu lado pode transbordar dinheiro, mas ser escasso de amor. Então, ofertem com aquilo que ele precisa. Não se prendam na doação para aqueles visivelmente miseráveis. Os suicídios são grandes exemplos disso. Afinal, pessoas aparentemente bem-sucedidas tiram suas próprias vidas porque a dor da alma as consome. Se têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Seus irmãos gritam lamentos silenciosos e não estão prestando a devida atenção. Os seres humanos estão cada vez mais distantes uns dos outros,
separados pelas máquinas e pelos corações. Aquilo que foi criado para unir tem unido os distantes e separado os próximos. Abaixem suas telas e levantem os seus olhos, abram os corações. A caridade é carinhosa, amorosa e está sempre de prontidão. Entendam que não é uma disputa de dor e sofrimento. Cada um tem suas mazelas, suas batalhas internas. Quando o auxílio precisa ser levado a um irmão, a espiritualidade trabalha para que assim seja feito. Portanto, quando a necessidade chegar até vocês, coloquem vocês mesmos em segundo plano. Não se esqueçam jamais que o auxílio também chega para cada um de vocês. Em momento algum, vocês são esquecidos. Guardem suas armas morais e psicológicas e deixem apenas o coração aberto para a seara de Cristo Jesus. É tudo uma linda corrente. Hoje vocês auxiliam, amanhã serão auxiliados. Só assim chegaremos todos na evolução necessária da vida eterna. Fiquem com Cristo. E esse Espírito assinou como um irmão de caminhada. É uma mensagem do ano passado, mas eu sempre leio todas as mensagens que o pessoal do setor da psicografia compartilha nos grupos, nem todas são compartilhadas, né? E essa aqui, ela ficou marcada. Então, tem muitas palestras que eu peço licença para ler essa mensagem, porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de mais fraternidade, mais caridade, mais amor, né? E a gente, às vezes, não faz isso nem pelos nossos, que estão dentro de casa. Às vezes, esse é o maior desafio, né? Não é à toa que a gente vem junto, né? Aí a gente é uma pessoa excelente para os de fora, incrível, simpática, solícita, mas para dentro de casa não responde nem bom dia. Se precisar de ajuda, então, não conta comigo, né? Então, a gente precisa começar primeiro por onde? Por quem está perto da gente, né? São os nossos pais, os nossos irmãos, primos, tias, né? A gente veio na mesma família para cuidar dos nossos resgates, né? E a gente com certeza vai ter um resgate ou outro com algum familiar. E com esses a gente não quer trabalhar de jeito nenhum, né? A gente foge, que é uma beleza. Mas a gente tem livre-arbítrio e a gente sabe que a gente pode fugir o tempo que a gente quiser, porque a gente é livre. A gente decide o nosso destino, mas a gente também lida com as consequências das nossas escolhas, né? Se vocês gostam dessa temática, eu recomendo que vocês leiam o livro O Céu e o Inferno. É um livro muito bom, muito esclarecedor também. E eu quero encerrar com uma frase para a gente levar também aí ao longo da semana e refletir. A intenção do suicida pode não ser a morte, mas acabar com a dor que o assola na vida. É o motivo da grande maioria, né? Acha que vai resolver tudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Tá? Espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma, né? Me coloco à disposição, tá? Vocês podem me procurar, mandar uma mensagem, tirar dúvidas, tá? E gratidão mais uma vez pela casa me ofertar essa oportunidade. Obrigado, viu? Nós também te agradecemos muito. O tema é difícil, realmente, mas é necessário, né? Você falar. Igual você disse, eu acho que é a dor, né? A pessoa que vai na minha tela quer tirar a dor, não é a vida que ela quer tirar, é a dor que ela está sentindo. Então vamos agradecer a Deus, Pai, por essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, de estarmos aqui na sua casa, recebendo as suas bênçãos, sendo envolvida pela sua paz. Queremos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que tenha misericórdia para com todos nós, que nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. Também queremos pedir por todos nós, familiares,
todos os nossos amigos. Enfim, Senhor, por todos aqueles que nesse momento estão passando por qualquer tipo de dificuldade, por qualquer dor, que essa pessoa possa ser amparada na medida do possível. Obrigada, Senhor.